Olá! Nesta sessão apresentaremos o conceito de superfície parametrizada. Veremos também como calcular o plano tangente a uma superfície parametrizada, bem como determinar sua área. Então, a ideia nessa sessão vai ser a gente estender o que a gente já viu para curvas, para curvas parametrizadas, para superfícies no espaço. Ok? Então, vamos relembrar aqui rapidamente que uma curva C no espaço, ela admite uma parametrização, digamos, está aqui minha curva C, que sai desse ponto inicial até o ponto terminal. Ela pode ser representada por uma função vetorial de um parâmetro só, né? Por exemplo, R de t, onde t toma valores no intervalo de A até B. Então, bom, e aí a gente aprendeu, por exemplo, a calcular, entre outras coisas, o comprimento dessa curva, né? O comprimento dessa curva C nada mais é que agora a gente já sabe que é uma integral de linha, né? Integral, isso aqui é meu S minúsculo, tá certo? Para diferenciar do meu S maiúsculo, que já a gente vai utilizar para denotar a superfície. Então, integral de linha, né, ao longo do arco ds dessa minha curva C. Ou, uma vez utilizada a parametrização, a gente já viu que o que a gente vai ter é a integral da norma do vetor tangente, né? Lembra que isso aqui é o vetor tangente, não necessariamente unitário, mas é o vetor tangente à trajetória da minha curva. Ok? Então, o que a gente vai tentar fazer nessa unidade é generalizar essa ideia agora para uma superfície. Sendo uma superfície um objeto, apesar de estar no espaço, né? Esse aqui é um objeto também no espaço, mas de certa forma é um objeto unidimensional porque ele é descrito apenas para uma função vetorial de um parâmetro só. Então, uma superfície, de certa forma, será descrita por uma função vetorial que depende de dois parâmetros, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aprender, bom, a gente vai definir o que é uma superfície parametrizada, aprender a parametrizar a superfície e depois aprender a determinar ou a calcular a área dessa superfície. E a gente vai ver que vamos ter uma integral parecida com essa, né? Só que em vez de uma integral ao longo do arco, a gente vai ter integral ao longo da minha superfície, né? ds. E isso aqui, depois que parametrizar, a gente vai ter uma expressão parecida com essa. Só que em vez da norma do vetor tangente, vocês vão ver que vai ser a norma do vetor normal que vai aparecer aqui na minha integral. Ok? Então vamos tentar formalizar essas ideias e apresentar esses conceitos. E aí a gente vai trabalhando eles através de exemplos mais à frente. Ok. Então vamos lá, vamos primeiro definir o que vem a ser uma superfície parametrizada, tá? Então, como eu já falei, já vimos que uma curva parametrizada regular C, é um objeto, podemos pensar como um objeto descrito por uma função vetorial, né, de uma variável só, né? Por isso que a gente disse que, de certa maneira, apesar da curva estar no espaço, ele é um objeto unidimensional, né? E a gente disse que a curva é regular quando essa condição de regularidade se impõe, ou seja, que a derivada da função vetorial é sempre diferente de zero. Lembrando que esse cara aqui é o vetor tangente. Então, eu posso, por exemplo, falar em todo ponto da reta tangente àquela curva. A gente vai pedir algo parecido para a superfície. Só que em vez de a gente pedir que o vetor tangente nunca se anule, a gente vai pedir que o vetor normal à superfície nunca se anule. Ok? Então, de forma análoga, a gente tem a seguinte definição. Então, eu digo que uma superfície parametrizada, né, é um conjunto lá no R3 que consiste, né, como eu coloquei aqui, no conjunto de pontos descritos por essa função vetorial, só que agora é uma função vetorial de dois parâmetros, né, que toma valores em um certo plano, que eu vou chamar de UV, e retorna a minha superfície que está lá no R3. Tá? Essa função, como de costume, a gente vai chamar de uma parametrização. Então, essa parametrização, ela toma um par de valores, o IV, né, num certo plano, que eu vou chamar plano IV, e retorna um ponto sobre essa superfície. Ok? Então, esse conjunto de equações x de IV, y do IV e z do IV, que depende, né, desse ponto IV lá no domínio, que para uma função vetorial de uma variável a gente chama de funções coordenadas, aqui a gente vai dar um nome especial, a gente vai chamar de um sistema de coordenadas locais. Então, a gente vai chamar esse carinha de um sistema de coordenadas locais sobre a minha superfície. Tá? Então, o que a parametrização faz? Essa função R, que é uma função de duas variáveis, u e v, né? O que ela faz? Ela pega um ponto, por exemplo, aqui, ó, nesse domínio IV, que está aqui no R2, né? Que é o R2, e retorna um ponto sobre essa superfície, ok? Que está aqui no R3. Tá? Então, à medida que a minha função vai tomando valores aqui, a gente pode pensar o seguinte, que esse vetor posição, que aqui eu desenho em vermelho, ele vai desenhando cada vez mais pontos
ou vai ocupando cada vez mais pontos sobre essa superfície. E aí, se você varrer todo o domínio da sua parametrização, esse vetor posição vai desenhar todos os pontos sobre essa superfície aqui. Ok? Então, pensa numa parametrização de uma superfície como, digamos assim, uma função que deforma essa figura, né? Pega essa região plana e deforma ela ou transforma nessa região aqui sobre essa superfície. Tá certo? A gente pode pensar dessa forma. Essa R é uma aplicação que leva essa região plana nessa superfície no espaço. Tá? Então vamos ver um exemplo? Então determine uma parametrização. Né? Então vamos aprender. Veja, não existe uma única parametrização para uma superfície, existem infinitas. A gente sempre vai tentar utilizar a parametrização mais simples ou usar, digamos assim, coordenadas que se adequem ao problema em questão. Vocês vão ver isso mais à frente. Então, esse exemplo pede para a gente determinar uma parametrização para a superfície que é parte do nosso paraboloide x² mais y² que intersecta o plano z igual a 1. Então a gente já viu que esse paraboloide é uma superfície infinita, né? Algo assim, ó, que continua para cá, né? Só que a gente vai limitar essa superfície com esse plano z igual a 1. Tá? E aí a superfície que resulta, essa lateral aqui, ele pede que a gente determine uma parametrização para ela. Tá? Então aqui tem um desenho um pouco melhor. Então está aqui o nosso paraboloide. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Z igual a x² mais y². Então a gente veio aqui com o plano z igual a 1, né, que é esse plano aqui, ó. Deixa eu trocar a cor, que é esse plano aqui. E esse plano intersecta esse paraboloide nessa superfície que ficou aqui, ó. Tá nessa tigelinha. Nessa superfície que tem um formato na tigela. Perceba que a interseção do paraboloide com o plano é exatamente esse disco que eu vou achurar aqui em cima, olha só, que foi projetado aqui no plano XY, tá certo? É o disco que tem essa fronteira, essa circunferência de raio 1, centrada na origem. Tá? Essa informação vai ser importante para que a gente possa parametrizar essa superfície. Pois bem, então o que a gente tem que fornecer aqui? Então note o seguinte, eu tenho que fornecer uma função vetorial de 2 parâmetros, tal que, à medida que esses parâmetros variem no seu domínio, o vetor posição associado a essa função descreva essa superfície. Tá certo? Essa superfície aqui lateral, ó, S. Tá? Pois bem, então como a minha função aqui, a minha superfície é o gráfico de uma função de 2 variáveis, a forma mais simples ou mais natural, chamada de parametrização natural, é parametrizar usando a própria função. Como assim, professor? Eu tenho que fornecer 3 funções. X da parametrização, o Y da parametrização e o Z da parametrização. Tá? Mas como o Z é o gráfico de uma função de 2 variáveis, que nesse caso é x² mais y², então eu vou aproveitar o próprio x e o y como parâmetros da parametrização. Normalmente a gente usa um par de letras genérico, né? O IV. Mas, dependendo do problema, esse IV pode ser x e y, pode ser as coordenadas retangulares. Eu posso utilizar, por exemplo, as coordenadas polares rθ. Eu posso usar as coordenadas esféricas, depende do problema. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o x de x mesmo, o y de y mesmo, por abuso de notação, tá certo? Aqui seria x como a função de x e y igual ao próprio x. Só que eu não vou escrever isso dessa forma, tá? Tem autores que preferem escrever assim, ó, x como a função de u e v, e chamar esse cara, por exemplo, de u. Tá? Mas como o aqui está fazendo o papel do meu x, que vai ser o carinha que vai estar nessa posição, e o v vai ser o carinha que está na posição do y, eu vou chamar o x de x mesmo, o y de y mesmo, e a gente consegue parametrizar dessa forma. Tá bom? Depois eu vou mostrar como a gente pode parametrizar esse mesmo paraboloide utilizando outro sistema de coordenadas. Pois bem, então está aqui a parametrização da minha superfície. Então eu tenho uma função vetorial que depende de 2 parâmetros, x e y, e ela se escreve assim. A coordenada x da parametrização é x, a y é o próprio y, e o z é a função, que nesse caso está associado, ó, é a própria função que está associada com y através dessa relação, x² mais y². Importante é que quando a gente forneça uma parametrização, a gente tem que fornecer o domínio dessa parametrização. Tá? Então, o domínio dessa parametrização, como eu falei para vocês, é esse disco aqui, ó, essa região achurada aqui para vocês em verde claro. Tá? Então, o meu x e o y toma valores nessa região. Então, eu posso descrever essa região, D, vou chamar ela aqui de D, posso descrever essa região como o seguinte, como sendo aquela onde o y varia de menos 1 menos x² até 1 menos x², né? Menos essa raiz até
raiz positiva, e o x, por sua vez, varia de menos 1 a 1. Né? Então, se eu tomar x e y nesse conjunto, eu garanto que se eu jogar esses valores de x e y que estão nesse conjunto, nessa parametrização, o resultado vai ser essa superfície aqui do paraboloide. Tá? Então, pensa o seguinte, pensa que nesse caso, a minha parametrização, interessante seria fazer um gráfico aqui separado. Então, deixa eu fazer aqui. Ó. Então, digamos que aqui é o plano domínio da minha parametrização. Tá? Que nesse caso, eu estou usando o próprio x e y. Apenas coloquei uma cópia separada aqui. Tá? Então, o que é que essa minha parametrização está fazendo? Ela está deformando, está transformando essa região circular, esse disco, nessa figura que já está poluída demais. Deixa eu ver se eu apago aqui para a gente poder mexer com ela. Pronto, vou usar o amarelo, que é uma cor que não foi utilizada aqui ainda. Então, o que que ele está fazendo? Ele está convertendo essa região, a minha parametrização, ela está levando essa região nessa superfície aqui em amarelo que eu vou contornar para vocês aqui. Ó. Tá certo? A gente pode pensar que a minha parametrização faz isso. É como se ela levasse essa região nessa superfície aqui. Tá? Ela deformasse esse círculo na forma dessa tigelinha. Tranquilo? Ok. Então, lembrando, sempre que eu fornecer a parametrização, a gente tem que fornecer o domínio da parametrização. Veja, o sistema de coordenadas cartesiano aqui talvez não tivesse sido o mais adequado para a gente representá-lo, mas é possível de representar. Por quê? Porque eu sei como representar esse domínio aqui de uma forma muito mais simples se eu tivesse um sistema de coordenadas do que polar, né? Mais à frente veremos isso, tá bom? Então aqui eu vou chamar apenas a atenção do que eu acabei de falar. Eu poderia ter parametrizado a superfície do exemplo 31, ou seja, do exemplo anterior, utilizando coordenadas polares. A gente vai fazer isso mais à frente, tá? Mas quando S é o gráfico de uma função do tipo z igual a uma função de x e y, a forma mais simples de parametrizar é essa que eu acabei de mostrar para vocês, que é chamada de parametrização natural. Eu chamo a coordenada x de x mesmo, o y de y mesmo, e o z é a própria função, tá? Onde x e y tomam valores no certo domínio D, que pode ser o domínio completo da sua função, né? Ou uma parte dele, como foi o exemplo anterior. Ok? Então, o próximo passo que a gente vai querer dar em relação às superfícies, bom, a gente quer aprender a determinar a área dessa superfície. Mas, antes de determinar a área, seria interessante o seguinte, dado um ponto aqui sobre essa minha superfície, como é que eu acho a equação do plano que é tangente a essa superfície nesse ponto? Bom, para isso eu preciso do vetor normal essa superfície nesse ponto P, né, professor? É verdade. A gente já viu no estudo das funções de várias variáveis que se essa superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis assim, né, e se esse ponto P tem coordenadas x0, y0, z0, então existe uma expressão bem simples para esse cara, né? Z igual a z0, onde z0 é o valor da função do ponto x0, y0, né? Mais a derivada da função do ponto x0, y0, né? Que multiplica x menos x0, mais a derivada da função em relação a y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Mas isso aqui é um caso particular do que a gente vai ver agora, tá? Uma vez que essa superfície, né, que é o gráfico de uma função de duas variáveis, é um caso particular de uma superfície parametrizada. Tá? Então a gente vai tentar primeiro responder esse problema, como determinar a equação do plano tangente, e aí depois a gente vai ver que isso vai nos dar uma dica de como determinar a área dessa superfície, tá bom? Pois bem, então vamos pegar aqui um esboço, um gráfico genérico, né? Então aqui eu tenho uma parametrização, tá, de uma certa superfície aí no espaço, e essa minha parametrização toma valores num certo domínio D que está aqui desenhado para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar duas curvas especiais aqui no domínio. Tá? A primeira curva que a gente vai considerar é aquela onde o V é constante e o U pode variar. Tá? Como assim, professor? Vamos ver o que essa parametrização faz com esse segmento de reta roxo aí, ou lilás, tá certo? Porque ao longo desse segmento de reta, o V é constante, é sempre esse valor V0. Né? Então, a parametrização, ela leva pontos desse conjunto em pontos sobre a superfície. Né? Mas ela também leva conjunto de pontos aqui em conjunto de pontos aqui, tudo bem? Então, de forma análoga, ela vai levar esse segmento de reta em alguma coisa aqui em cima. E essa coisa é uma curva, pessoal. E não é muito difícil de vocês perceberem isso, não. Porque, olha só, a minha parametrização ela depende de dois parâmetros, né? U e V. Mas se eu fixar o V, o
que é o que está acontecendo aqui, eu ganho uma função vetorial de um parâmetro só. Ah, mas a gente já viu que a função vetorial de um parâmetro só descreve uma curva no espaço. Então, a imagem desse segmento de reta roxo vai ser uma curva sobre a minha superfície aqui, ó. Está aqui ela desenhada, essa curva em lilás, tá certo? Da mesma forma, se eu fixar o valor de u aqui e permitir que v varie, eu vou ficar com uma função vetorial onde u é constante, igual a 0, e o v pode assumir quaisquer valores aqui dentro do domínio. Ora, mas isso é uma função vetorial de um parâmetro só, que a gente já sabe que descreve o quê? Outra curva, que é essa curva aqui em verde. Tá? Bom, mas se R de uv0 é uma curva e R de u0v é outra curva sobre essa superfície, eu posso perguntar pelos vetores tangentes a essas duas curvas, né? Que aqui estão desenhados em azul e em amarelo. Tá? Então, o vetor tangente a essa curva aqui lilás, né, que eu coloquei aqui em amarelo, como é que a gente calcula o vetor tangente a uma curva dada? É a derivada, né, professor? Exatamente. Então, veja, se eu derivar esse carinha em relação ao único parâmetro que a gente tem livre aqui, que é u, eu vou ganhar esse vetor tangente aqui, que aqui está desenhado em amarelo. Aqui a notação abreviada, esse RU é a notação abreviada derivada de R em relação a U. Veja, eu estou usando a notação derivada parcial porque essa função são duas variáveis, tá? Apesar desse cara ter sido feito constante, mas são duas variáveis. Então, essa derivada aqui em amarelo, essa derivada aqui, é o vetor tangente a essa curva lilás nesse ponto P. Tá? Que é a imagem desse ponto aqui, da interseção, esse ponto de coordenadas u0 e v0 aqui no domínio. De forma análoga, se eu calcular a derivada dessa função em relação ao parâmetro v, eu vou ter exatamente esse vetor aqui em azul, tá? Que é o vetor tangente a essa curva verde aqui. Ok? Mas a ideia, o que é que eu quero fazer agora nesse exemplo? A ideia é como é que eu determino a equação do plano que é tangente a essa superfície nesse ponto P. Ora, mas para eu determinar a equação do plano tangente, eu preciso de um vetor normal a essa superfície. Mas veja, eu conheço dois vetores que moram nesse plano tangente. São os vetores tangente que eu acabei de definir. Esse vetor tangente mora no plano tangente. Esse vetor tangente mora no plano tangente. Então, se esses dois vetores estão no plano tangente, você tem dois vetores em um plano. Como é que eu acho um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo, que está fora desse plano? Eu faço o produto vetorial desses dois vetores. Então, se eu tomar o produto vetorial desse cara com esse cara, eu vou ter o vetor normal à superfície. Com o vetor normal, pessoal, e um ponto que pertence à superfície, eu consigo encontrar a equação do plano. Não é assim? Pois bem, então com isso a gente é levado à seguinte definição. Então, se eu tenho aqui novamente uma parametrização, né, de uma superfície S, vamos supor que essas derivadas existam, tá certo? Sejam contínuas no domínio da parametrização. Então, esse produto vetorial, ó, a derivada da minha parametrização em relação a U no ponto U0, V0, que corresponde ao ponto P sobre a superfície, produto vetorial com a derivada da minha parametrização em relação a V no mesmo ponto 0, V0, que corresponde ao ponto P na superfície, é o que a gente chama de vetor normal. Tá? Por construção, esse vetor ele é ortogonal ao plano gerado por esses dois vetores aqui, ó. Mas esses dois vetores moram no plano tangente. Então, esse é o vetor normal ao plano tangente. Tá? Então, ele é o vetor normal à superfície S no ponto P, que tem coordenadas x, y, 0 e z0, ou, se você quiser de forma abreviada, isso aqui, R de U0 e V. U0 e V0, tá certo? Quando esse vetor é diferente de zero, quando esse vetor é diferente de zero sobre todos os pontos da superfície, então está aqui sua superfície, e se em todos os pontos você consegue definir um vetor normal, então a gente diz que essa superfície ela é uma superfície regular ou suave, ou lisa, tá certo? Existe essa nomenclatura. Então, veja, é muito análogo ao que a gente definiu para uma curva regular. A curva regular era aquela onde o vetor tangente, ó, nunca se anulava, né? O vetor tangente era sempre diferente de zero. Então, a gente vai dizer que uma superfície ela é regular se o vetor normal sempre for diferente de zero. Tá certo? Isso vai ser importante mais à frente, quando a gente precisar determinar a área de uma superfície. Então, a gente vai precisar dessa condição aqui para definir a área de uma superfície. Tá? Então, em termos de produto vetorial, o que a gente tem é o seguinte: eu posso calcular o vetor normal dessa maneira, né? Porque se a minha parametrização R de U e V ela é assim, ó, x de U e V, y de U e V e z de U e V, então a derivada de R em relação a U, basta derivar cada um desses carinhas em relação a U, né?
Então, eu vou ter dx du, dy du, dz du. A mesma coisa eu faço para o dr dv, tá certo? dr dv é derivar todo mundo em relação a v. Então, está aqui o primeiro vetor, dx du, perdão, dr du, e aqui o segundo vetor, dr dv. Então, fazendo o produto vetorial desses dois vetores tangentes, eu tenho um vetor normal, a superfície no ponto. E com o vetor normal, pessoal, a gente calcula a equação do plano de forma bastante simples, né? Se eu tenho um plano aqui, ó, quero a equação desse plano, conheço um ponto do plano, digamos que esse ponto tem coordenada x0, y0, z0. Como é que eu acho a equação desse plano se eu conheço o vetor normal nesse ponto? Bem simples, basta pegar um outro ponto aqui, por exemplo, Q, e aí você sabe que esse vetor PQ, que mora no plano, é ortogonal ao vetor normal, por definição, né? Então, se eu pegar o vetor normal e fizer o produto escalar com o vetor PQ, né, ou PQ, isso tem que ser 0, né? Mas PQ tem coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0, não é assim? Z menos z0. E o vetor normal tem as suas coordenadas. Se você fizer o produto escalar desse cara igual a 0, você tem a equação vetorial desse plano. Tá bom? É isso que a gente vai fazer no próximo exemplo. Então, determine, olha só, determine a equação do plano tangente à superfície, lá do exemplo 31, tá certo? No ponto meio, meio e meio. A primeira coisa é saber se esse ponto realmente está na superfície lá. A superfície era z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Mas veja, se você colocar x igual a meio aqui e y igual a meio aqui, vai dar 1/4 mais 1/4, que dá 2/4, que é igual a meio, né? Que é igual ao z que está aqui. Então, show. Realmente esse ponto está lá na superfície. Então, tudo que eu teria que fazer, pessoal, é calcular o vetor normal, né? No ponto meio, meio, meio. A parametrização eu já tenho, né? Porque eu já resolvi o exemplo 31, já tenho a parametrização da superfície. E aí, com o ponto e com o vetor normal, eu monto a equação do plano tangente. Porém, para a gente ganhar um pouquinho mais de prática nessa questão de parametrização, eu vou reparametrizar aquela superfície, tá certo? Então, em vez de utilizar o que eu já tenho lá no exemplo 31, eu vou, como eu falei a vocês, eu vou parametrizar utilizando o sistema de coordenadas polar, tá bom? Só para a gente ver como a gente poderia fazer de uma forma diferente. Então, lembrando, a superfície lá era a seguinte, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, eu vou usar coordenadas polar e vou fazer o seguinte, onde tiver x, x agora vai ser uma função de r de θ, y agora vai ser uma função de r θ, e z também, né? Z vai ser uma função de r θ. Então, como é que eu vou definir o x, o y e o z? Bom, o x vai ser o próprio r cosseno de θ do sistema de coordenadas polar, o y vai ser o próprio r seno de θ do sistema de coordenadas polar, e o meu z? Bom, o z é x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas eu sei que essa combinação específica no sistema de coordenadas polar é o que a gente chama de r ao quadrado. Então, está aqui minha nova parametrização, que descreve o mesmo conjunto, tá? O importante que a gente frise isso. Agora eu preciso descrever quem é o domínio da parametrização. Lembra, o domínio lá era um disco, né? Era um disco de raio 1 centrado na origem. Bom, esse disco, rapidamente a gente consegue descrevê-lo em coordenadas polares assim. É o r variando de 0 a 1 e é o θ variando de 0 a 2π. Né? Então veja que essa parametrização dessa forma parece muito mais simples do que aquela que foi fornecida, tá? Porque o domínio da parametrização tem simetria polar, tá certo? Note então que a minha parametrização ficou da seguinte maneira. Então a parametrização da gente ficou assim, ó, R, que depende de Rzinho e de θ, igual a R cosseno de θ, R seno de θ e R ao quadrado. Ok? Então, para eu determinar agora, com θ, r θ tomando valores nesse conjunto. Então, para eu determinar agora o vetor normal, eu preciso do seguinte produto vetorial. Então, o meu vetor normal, que depende de r de θ, ele é calculado da seguinte maneira. Ele é o rrzinho, né, que é a derivada da minha função, da minha parametrização em relação ao primeiro parâmetro, que infelizmente é a letra r, né, como a gente tem aqui, mas isso não é problema. Vetorial rθ, que é a derivada da parametrização em relação a θ. Então, eu preciso calcular primeiro esses carinhas, tá certo? Vamos fazer aqui rapidamente. Então, RR vai ser a derivada desse cara em relação a R. Aqui ficou cosseno, aqui ficou seno, aqui 2R. Né? Então, ficamos com o seguinte, cosseno de θ, seno de θ e 2R. Pois bem, agora eu preciso do Rθ. Então, Rθ vai ser a derivada desse cara em relação a θ. Ficou menos R seno de θ. Estou derivando aqui, tá bom? Derivada do R seno, R cosseno de θ. E a derivada de r ao quadrado em relação a θ é 0. Tá? Então, basta tomar agora o produto vetorial desses dois carinhas e calcular no ponto dado no problema. Mas o ponto dado no problema corresponde a meio, meio e meio. Então, depois eu tenho que vir aqui descobrir na minha parametrização quem deve ser Rθ,
Quais devem ser os valores para r e para θ, de forma que isso aqui seja meio, isso aqui seja meio, isso aqui seja meio, tá? Já já a gente resolve esse problema. Então, note ainda, então, deixa eu colocar assim, perceba ainda o seguinte, vamos lá, vamos calcular esse produto vetorial. Então, meu vetor normal ficou assim, ó, I, J, K, cosseno de θ, seno de θ, 2R. Eu poderia primeiro descobrir quem seria esse Rθ, já substituir aqui, e aqui eu só teria números, tá certo? Mas vamos fazer de forma genérica mesmo. No final a gente substitui, dá no mesmo. Então, menos R seno de θ, R cosseno de θ e 0. Tá? Então, a gente ficou com esse determinantezinho aqui. Na direção I, né, sai esse cara, sai esse, ficou 0, né, menos esse produto aqui. Então, ficamos com menos 2R ao quadrado cosseno de θ. Agora vamos lá, mais, perdão, menos agora na direção J, sai esse carinha, sai esse, então esse aqui ficou 0, né, 0, e esse com esse aqui ficou menos, com esse menos aqui ficou mais, né? Então 2R ao quadrado seno de θ, então 2R ao quadrado seno de θ. Por fim agora eu tenho essa direção, sai esse cara, sai esse, então ficou R cosseno ao quadrado, menos com esse menos aqui ficou mais R seno ao quadrado. Como eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso vai dar um resultado, vai ser apenas R, tá certo? Então, mais R na direção K. Tranquilo? Então, o nosso campo de vetores normais, N de R e θ, nesse caso, ficou da seguinte forma, menos 2R2 cosseno de θ, menos 2R2 seno de θ e R. Tá? Tá aqui o meu vetor. Aqui é uma expressão genérica para o vetor normal em qualquer ponto sobre aquela superfície. Mas eu não quero em qualquer ponto. Eu quero no ponto que corresponde a meio, meio e meio, tá? Então, observe que o ponto P igual a meio, 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 corresponde a que valores para R θ? Vamos ver? Então, eu tenho que saber o seguinte, o meu x da parametrização é R cosseno de θ. Bom, mas isso tem que ser meio. O meu y da parametrização é R seno de θ. Ora, mas isso tem que ser meio. E meu z da parametrização é R ao quadrado. Isso tem que ser meio. Bom, daqui de baixo a gente já tira que o R é 1 sobre raiz de 2. Ok? Raiz quadrada, é só tirar a raiz quadrada mesmo. A gente fica com a raiz quadrada positiva porque o nosso R é positivo, tá bom? Se você dividir essa equação por essa, né, seno dividido pelo cosseno, que a gente chama de tangente. Os R's aqui se cancelam, né? Dividindo essa expressão por essa, dividindo essa por essa dá 1. E aí você fica com o seguinte, tangente de θ igual a 1. Bom, aqui dá θ igual a π sobre 4. Tá? Então, moral da história, o ponto meio, meio e meio sobre a superfície corresponde na parametrização ao ponto R igual a 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, se você quiser racionalizar esse carinha, e θ igual a π sobre 4. Vamos deixar aqui esse... caso a gente precise, raiz de 2 sobre 2. Pois bem, então para eu ter o vetor normal no ponto dado no problema, tudo que eu tenho que fazer é substituir aqui ó, o R por raiz de 2 sobre 2 e o θ por π sobre 4, tá certo? Dessa forma, como é que ficou o vetor normal? Vamos lá, vamos escrever ele aqui. Então, N de 1 sobre raiz de 2 e π sobre 4 ficou da seguinte maneira. Então, a primeira componente é menos 2R, ó, menos 2 que multiplica R ao quadrado. R ao quadrado é meio, tá? Então, ficou assim, ó, menos 2 que multiplica meio, vezes, vamos ver lá, acho que é cosseno, né? Isso, cosseno de π sobre 4. Mas cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse carinha aqui, ó, já cancelou com esse. Bom, o próximo termo é menos 2R ao quadrado. R ao quadrado é meio, então ficou menos 2 vezes meio, vezes... o próximo termo é seno de θ. Seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E o próximo ponto lá é R. Né? Mas o R para a gente é 1 sobre raiz de 2 ou raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2. Pois bem, está aqui o nosso vetor normal. Então, o vetor normal, aquele paraboloide no ponto 1 sobre raiz de 2 e π sobre 4, que corresponde na superfície ao ponto meio, 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 é o seguinte vetor. Então, aqui sobrou apenas menos raiz de 2 sobre 2, né? Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, não é isso? Deixa eu ver aqui, raiz de 2 sobre 2. Vamos só checar se não está
se não tem, está faltando nada. Então, menos meio cancelou o 2. Bom, tem um 2 aqui na frente e um 2 aqui. Bom, mas esse 2 eu já coloquei lá. Pronto, 2, 2, 2, 2. Show. Então, tá aí o vetor normal, né? Então, se quiser, a gente pode escrever assim, raiz de 2 sobre 2, que multiplica. Bom, tem um menos aqui, né, professor? Tem. Vou colocar ele aqui. Então, ficou assim, ó, menos 1 e 1. Então, tá aí o vetor normal àquela superfície no ponto dado. Como é que eu acho a equação do plano tangente? Por fim, a equação do plano tangente vai ficar escrita da seguinte maneira. Então, vai ser o vetor normal, que é raiz de 2 sobre 2, menos 1 e 1, produto escalar com o ponto da superfície, que é x menos, quem é a coordenada x do ponto? Olha só, meio. O y também, o meio, z também, então ficou x menos meio, y menos meio e z menos meio. Pronto, a gente pode igual a zero. A gente pode deixar assim ou fazer as continhas e ver o que, é que a gente encontra. Mas esse raiz de 2 aqui eu posso cancelar, né? Posso passar dividindo, mas o outro lado é zero. Então ficamos com o seguinte ainda, né? Menos x, então ficou menos x, menos com menos mais meio, menos x mais meio, menos y mais meio, menos y mais meio, mais z menos meio igual a zero, né? Ou ainda, esse menos meio eu posso cancelar com um meio desse, posso passar todo mundo para o lado de lá e escrever assim, ó, x mais y menos z, né? O z passa negativo, né? Se eu passar o z para o lado de cá, ele vai passar negativo, x e y para o lado de lá também vai passar todos positivos, e aí sobrou apenas meio aqui, né? Igual a meio. Ok? Deixa eu só confirmar se vai ficar isso mesmo. Vamos ver aqui. Então, ficou x mais y menos meio menos z. Passo o menos meio para o lado de lá. Perfeito. Então, essa é a equação do plano tangente. Tá? Equação do plano tangente. Ok? Muito bem. Então, por que a gente precisava saber encontrar o vetor normal à superfície? Porque esse vetor ele vai ser importante para que a gente calcule. Vocês vão ver que ele vai aparecer na equação que define o elemento de área da superfície e, portanto, na expressão que define a área da superfície. Então, o que a gente quer fazer agora? Bom, agora a gente quer responder ao problema no início dessa aula, que é o seguinte: como é que a gente calcula a área dessa superfície S? Como é que eu calculo a área desse carinha? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Novamente, considere o seguinte esboço. Então, aqui eu estou no plano IV, que é onde a minha parametrização toma valores. Mas eu vou fazer o seguinte: em vez de considerar toda a imagem desse cara, a imagem da minha parametrização, ou seja, se eu fizer o IV tomar valores aqui, a minha parametrização vai descrever essa superfície em vermelho aqui, tá? Que eu quero ser capaz de determinar a área dessa superfície. Mas vamos fazer o seguinte: não vamos nos concentrar em toda a superfície, não. Vamos nos concentrar em apenas um pedaço dela. Qual pedaço, professor? Essa faixa laranja aqui, pequenininha. Que aqui está desenhado grande, apenas para que a gente possa visualizar. Mas essa faixa aqui, essa área aqui, essa superfíciezinha, essa parte da superfície, melhor dizendo, ela é obtida da seguinte maneira. Eu fui aqui no domínio da minha parametrização, nesse domínio D, e vou considerar um pequeno retângulozinho, tá? De área ΔU, ΔV. Ele é bem pequenininho mesmo, tá? Ele é bem pequeno. Eu desenhei grande aqui apenas para que a gente possa perceber o que vai acontecer com esse retângulo. Então, aqui está o ponto de coordenadas U, 0 e V0. Então, eu vou dar um deslocamento aqui, ó, de tamanho ΔU, e vou dar um incremento aqui, ó, de tamanho ΔV, tá certo? E de forma que eu vou ter esses 4 pontos que eu estou mostrando aqui para vocês, que vão definir essa região retangular que tem uma certa área. Ora, se esse comprimento é ΔU e essa alturinha é ΔV, a área desse cara é ΔU, ΔV, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse retângulozinho pela parametrização, e quando eu passar esse retângulo na parametrização, a imagem desse retângulo é esse conjunto que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Esse conjunto aqui em laranja sobre a sua superfície vermelhinha, tá? Então, a ideia é o seguinte: aqui ele tem uma certa área, ΔA. Essa área aqui sobre a superfície eu estou chamando de ΔS, tá? Mais à frente, a gente vai fazer esse ΔU e esse ΔV bem pequenininhos, tá certo? De forma que isso aqui vai virar um elemento de área, dA,
E esse cara, esse ΔS, vai virar um elemento superficial de área ds. Tá bom? Então, a ideia é que eu não sei calcular a área desse cara. Tá? Por razões óbvias que a gente não viu ainda como fazer isso. Mas eu sei calcular, por exemplo, a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês esse vetor A e esse vetor B. Né? Esses dois vetores eles geram aqui um plano que é tangente a essa superfície nesse ponto. Ah, então por isso que a gente aprendeu a calcular a primeira equação do plano tangente, né? Exatamente, porque se eu conseguir determinar a área desse plano tangente, ela vai ser aproximadamente igual à área dessa superfíciezinha. E essa aproximação vai ser cada vez melhor quanto menor for esse ΔU e menor for esse ΔV. Tá bom? Então esse vetor A é o vetor que sai desse ponto aqui, sei lá, vamos chamar esse ponto de P e esse ponto de Q. Sai do ponto P até o ponto Q. E esse vetor B é o que sai do ponto P até, digamos, esse ponto R aqui. Tá? Onde P, Q e R são as imagens, respectivamente, desse ponto aqui. Ó. Esse ponto é levado pela parametrização no ponto P. Esse ponto aqui é levado pela minha parametrização nesse ponto Q. E esse ponto aqui ó, é levado pela minha parametrização nesse ponto R. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar a área dessa superfície, a área desse trecho que tem área superficial ΔS, pela área desse paralelogramo gerado por esses dois vetores A e B. Tá certo? Então, vamos aqui para baixo. Ó. O que eu escrevi aqui é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, quem é esse meu vetor A? Vou fazer tudo em vermelho, fica mais fácil. Quem é esse vetor A? A é o vetor que sai de P até Q. Então, são as coordenadas desse ponto Q. E veja, Q é a imagem desse ponto que está aqui dentro desse quadrado. Né? A coordenada U dele é isso aqui e a coordenada V dele é V0. Então, está aqui. Ó, é a imagem desse ponto. Então, vai ser esse cara menos as coordenadas de P. Mas as coordenadas de P são as coordenadas desse carinha, né? Que tem como coordenada U0 e V0. Tá? Então, vai ser R desse cara menos R de U0 e V0. Tudo bem? Vamos lá. Então, ficou assim. Ó. R de U0 mais ΔU, o V0 é fixo, né? Menos R de U0 e V0. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por ΔU, assumindo que ΔU não é zero, e vou multiplicar por ΔU, não altero nada. Ora, mas isso aqui, quando o ΔU for bem pequenininho, ou no limite quando ΔU for tender a zero, isso aqui tende ao quê? A derivada parcial dessa minha função R em relação a U, não é verdade? Essa não é a definição da derivada parcial? Então, isso aqui é aproximadamente igual à derivada parcial da minha função R no ponto 0 e V0 vezes esse ΔU. Tá? De forma análoga, o B, né, aquele vetor B que aqui está, ó, esse vetor B aqui, que sai desse ponto P até o ponto R, esse segmento de reta aqui, ó, lilás, ele vai ser as coordenadas desse ponto R mais R, que está dentro desse triângulo, a imagem desse ponto que está dentro desse triângulo aqui. Ó. Então, vai ser o R de U é fixo igual a 0, e o V é V0 mais ΔV. Faltou o V0 aqui, ó. Pronto. Então, a minha parametrização leva esse ponto, nesse ponto R aqui, tá? Então, vai ser as coordenadas desse carinha, que vai ser R de U0 e V0 mais ΔV, menos R de U0 e V0, que é as coordenadas desse ponto P aqui, tá bom? Algo similar com esse cara aqui. A diferença é que quem vai variar agora é o V, tá? Então, ficou assim, ó, R de U0, aqui ficou V0 mais ΔV, menos R de U0, V0. Eu vou fazer de forma análoga, vou dividir todo mundo por ΔV, vou multiplicar todo mundo por ΔV, não alterei nada. Isso aqui é aproximadamente igual à derivada parcial de R em relação a V no ponto 0, V0, vezes essa variação que é ΔV. Tá bom? Então, se eu tomar o produto vetorial desses dois vetores e depois tomar a norma dele, como é que eu acho a área do paralelogramo formado ou gerado por A e B? Tá aqui A, tá aqui B. Como é que eu acho essa área aqui? Bom, essa área é numericamente igual ao tamanho desse vetor aqui, né? Que é o tamanho ou a norma do produto vetorial de A por B, né? Portanto, a área daquele elementozinho ΔS é aproximadamente o produto vetorial de A com B, a norma do produto vetorial de A com B. Ou ainda, a norma do produto vetorial desse vetor com esse. Tá certo? De dr, du no ponto, por exemplo, 0, V0, vetorial dr, dv,
no mesmo ponto, né, o 0 vezes 0, ΔU e ΔV são números, pode sair da norma, são números positivos, sai assim. Ok? Então, o que eu vou fazer? Bom, agora a gente vai fazer esse ΔU e esse ΔV bem pequenininhos, de forma que esse ΔS vai virar um ds. Então, nesse limite, o elemento superficial de área, que é esse meu dszão aqui, ou esse meu S maiúsculo, tá? Ele vai ser dado dessa maneira. É a norma de RU, que é a abreviação para essa derivada, vetorial RV, né, que é a abreviação para outra derivada. Em vez de ΔU, ΔV, eu vou ter DU, DV. Ok? Ora, mas se eu sei calcular um pedacinho da área sobre essa superfície, eu consigo calcular sobre toda a superfície como? Repetindo esse processo e somando cada um desses elementozinhos de área. Somar em cálculo é o que a gente chama de integrar, não é assim? Então, a área dessa superfície S, no final das contas, vai ser integral, né? Integral do elemento de superfície sobre a superfície em questão, né? Ou, em termos da minha parametrização, isso vai ser integral dupla sobre o domínio da parametrização toma valores da norma de RU vetorial RV, DU, DV. Olha que legal. Ó, pessoal, esse aqui é o meu vetor normal, né? Meu vetor normal. Por isso que a gente pede que a minha superfície ela seja regular ou lisa, né? Para que eu possa calcular vetores normais em todos os pontos, e isso me permite então calcular a área da superfície. Veja como essa integral é muito parecida com aquela integral que dá o comprimento de uma certa curva parametrizada. Como é que era lá? Era integral, por exemplo, um certo intervalo, por exemplo, de A até B, da norma da derivada da parametrização, né, dt. Olha como é parecido. Então aqui é a norma de um certo vetor. Aqui é o vetor tangente, só que aqui é o vetor normal. Tá certo? Então essas coisas são generalizações uma das outras. Tranquilo? Que é o que aparece aqui, ó. Depois de toda essa discussão, a gente define então a área da minha superfície parametrizada como sendo essa integral dupla. Tá? Aqui é a integral de superfície e ela é convertida numa integral dupla, onde a região de integração é lá no plano IV da minha parametrização. Ok? Então, como próximo exemplo de aplicação, vamos fazer o seguinte, determinar a área de uma superfície. Né? Então, determine a área de uma superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tá certo? Na verdade, o que a gente vai achar aqui é uma formulinha. Né? A gente tem uma superfície genérica e essa superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis. Como foi o exemplo 31? Né? Lembra no exemplo 31 era z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a minha superfície era o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, vamos fazer isso. Vamos determinar a área, na verdade, uma expressão que determina, ou que a gente pode utilizar para encontrar a área de uma função, ou a área da superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Bom, relembre que a gente já sabe que expressão a gente vai chegar, pessoal. Uma das aplicações das integrais múltiplas, a gente mostrou que a área de uma certa superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis, pode ser escrita assim, ó, integral dupla, raiz quadrada de 1 mais fx ao quadrado, mais fy ao quadrado, dx dy. A gente já viu isso aqui na seção de aplicações das integrais duplas. Mas agora a gente vai chegar nisso aqui agora por outro caminho. Né? Lá a gente utilizou algumas considerações acerca da projeção da superfície num plano. Né? E aí para isso a gente utilizou o vetor gradiente para poder chegar nessa expressão. Aqui não. Aqui vocês vão ver que isso aqui é um caso particular dessa integral que a gente acabou de definir aqui em cima. Tá bom? Então, a primeira coisa é parametrizar essa superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Bom, a gente já viu que a forma mais simples de parametrizar uma superfície que tem esse perfil é utilizando a parametrização natural. É chamar x de x mesmo, chamar y de y mesmo, e o z é a própria função. Tá certo? Onde x e y tomam valores, por exemplo, no domínio da minha função. Tá? Então, uma vez que eu tenho a parametrização, r de x e y, onde o x é o próprio x, o y é o próprio y, e o z é a função, eu posso agora perguntar pelos vetores normais, na verdade, pelo vetor normal a essa superfície, porque vai ser calculando a norma desse vetor normal que eu vou ter o que a gente chama de elemento superficial de área. Né? A norma desse cara du, dv, que nesse exemplo aqui vai ser dx, dy, né? Vai me dar o elemento de área sobre essa superfície. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso calcular aqui? Primeiro, eu preciso calcular o Rx, que é a derivada da minha parametrização em relação ao primeiro parâmetro. Mas se eu derivar esse cara em relação ao x, a derivada de x é 1, a derivada de y é 0, e a derivada da função, bom, a gente denota assim, porque eu não tenho uma função nesse exemplo, né? A gente faz a mesma coisa agora para a derivada da função em relação a y. Então, a derivada de x é 0, a derivada de y é 1, e a derivada da função a gente denota dessa forma, tá certo? Portanto, como é que vai ficar o vetor normal? Logo, o vetor normal é o produto vetorial desses dois vetores. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Então, o vetor normal, ou o nosso campo de vetores normais sobre a superfície, vai ser o produto vetorial de Rx
vetorial RY, né? Então, vamos lá. I, J, K. Então, ficamos 1, 0, Fx, 0, 1, Fy. Tranquilo? Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular esse produto vetorial. Ok. Então, na direção I, vamos ficar com o seguinte. Sai esse cara, sai esse 0 menos Fx. Menos Fx. Menos. Agora, na direção J, sai esse carinha e sai esse. Então, ficou esse com esse 0, né? Então, ficou Fy. Fy. Na direção Z, sai esse carinha, sai esse. Então, ficou 1 e 0. Então, só 1. 1 na direção K. Ou ainda, menos Fx, menos Fy e 1. Tá? Então, esse é o meu campo de vetores normais sobre a superfície. A gente tem uma expressãozinha fechada. Pois bem, uma vez que a gente tem um vetor normal, para determinar o elemento superficial de área, então note ainda o seguinte, para a gente determinar esse elemento superficial de área, o nosso ds é a norma de R, nesse caso Rx, vetorial Ry, é a norma do vetor normal, e aí vezes o produto das diferenciais envolvidas no problema, que nesse caso é x e y, tá? dx, dy. Ora, mas a norma desse vetor é fácil de calcular, é raiz quadrada da soma do quadrado de cada uma dessas componentes. Então, fica 1 ao quadrado mais fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Então, 1 mais fx2 mais fy2, olha só, dx, dy. Ó, tá muito parecido com o que eu falei anteriormente, né? Por fim, como é que vai ficar? Por fim, como é que vai ficar a expressão que define a área desse carinha? Então, a área daquela superfície vai ser integral de superfície do elemento de área, né? Elemento superficial de área sobre a superfície em questão, que, no final das contas, é integral sobre o domínio da parametrização desse carinha. Raiz de 1 mais fx ao quadrado mais fy ao quadrado, olha só, dx, dy, que foi a mesma expressão que a gente obteve no contexto lá das aplicações das integrais de superfície. Eu acho que eu apaguei, eu tinha escrito aqui e já apaguei, mas é a mesma integral, tá certo? Então, a gente ganhou aqui uma formulinha que a gente pode aplicar, a gente não precisa começar do zero, caso a superfície seja o gráfico de uma função de duas variáveis do tipo z igual a f de x e y. Mas, professor, se fosse y igual a uma função, por exemplo, de x e z? Ah, pessoal, é só adaptar, né? Em vez de fx e fy, você teria o quê? fx, fz, dz, dx. Ou dx, dz. Tá? É só adaptar a expressão para o problema, para as variáveis do problema, tá bom? Ok, então com isso a gente já pode utilizar essa expressão para determinar a área da superfície lá do exemplo 31. Lembra a nossa tigelinha? Então, a gente tem aquela tigelinha lá, ó, e a gente pode utilizar essa expressão para determinar a sua área. Tá? A gente pode fazer isso dessa forma, já que a gente já tem a expressão, ou a gente poderia utilizar, poderia começar tudo de novo, né? Achar o vetor normal para outra parametrização. Qual outra, professor? Aquela que a gente utilizou no exemplo 33, onde a gente parametrizou utilizando o sistema de coordenadas polar. Então, qualquer uma das escolhas vai levar a gente para o mesmo resultado. Mas como a gente já tem uma expressãozinha pronta, vamos utilizar, ok? Então, lá no nosso problema, a gente parametrizou x chamando de x, o y chamando de y, o z chamando de z, tá? Não vou recopiar isso. Então, tudo que eu vou fazer é aplicar diretamente a expressão, né, que a gente acabou de deduzir. Então, 1 mais a derivada em relação a x ao quadrado, mais a derivada em relação a y ao quadrado, tudo isso dx dy, né? Lembrando que a minha função f de x e y aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo bem? Então é só calcular essas derivadas parciais, jogar aqui e integrar sobre essa região D, onde D, lembra, é o nosso disco unitário centrado na origem, tá bom? Ok, então fx vai ficar o quê? Bom, quem é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x? 2x. Quem é a derivada parcial em relação a y? 2y. Portanto, 1 mais fx ao quadrado mais fy ao quadrado que eu preciso para colocar aqui, vai ficar o quê? 1 mais 2x2, 4x2, né? Mais 4y2. Logo, como é que vai ficar a minha integral? Logo, a minha integral vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Logo, a integral que vai dar a área daquela superfície toma a seguinte forma. A área daquela superfície vai ser integral dupla sobre a região de integração de 1 mais 4x2 mais 4y2 dx dy, onde D é aquele disco de raio 1 centrado na origem. Né? Um disco de raio 1, né, centrado na origem. Pois bem,
Como é que a gente vai calcular essa integral dupla? Bom, certamente eu vou passar para o sistema de coordenadas polar. Se tivesse eu utilizado já a parametrização desse cara com coordenadas polar, como a gente fez no exemplo 33, não seria necessário, né? Seria aplicação direta, seria a continuidade desse aqui. Mas a gente utilizou até esse momento coordenadas cartesianas, agora eu vou passar para polar, tá bom? Então, em coordenadas polares, temos o seguinte, vamos ter o seguinte, então a gente vai fazer o seguinte, aqui tem 4 que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, mas essa combinação especial a gente chama de r ao quadrado, não é assim? Então a área da minha superfície vai ficar, como a região de integração disco de raio 1, eu escrevo assim, ó, centrado na origem, né? 0 a 2π, 0 a 1, ficou a raiz de 1 mais 4r2, e aí o nosso elemento de área aqui no sistema de coordenadas cartesiana é dx dy, no sistema de coordenadas polar fica r dr dθ. Pois bem, tudo que a gente tem que fazer é calcular essa integral, tá? E aí a gente faz o seguinte, vamos fazer uma mudança de variável, vou chamar isso aqui de u. Então, u para mim vai ser 1 mais 4r ao quadrado, de forma que du vai ficar 8r dr, mas para mim eu só preciso do r dr, né? Então, isso é du sobre 8. Tranquilo? Lembra que na nossa integral o r vai de 0 até r igual a 1. E o u, professor, vai de quanto até quanto? Bom, quando r for 0, u é 1. Quando o r for 1, u é 5. Não é assim? Portanto, essa integral vai ficar assim, a integral de 0 a 2π, da integral de 1 até 5, raiz quadrada de... Bom, vou escrever logo RDR. RDR é du sobre 8, tá certo? E aqui ficou u elevado a meio, integra em integra em u, depois integra em θ. Tranquilo? Então, como é que isso aqui vai ficar? Bom, 1/8 coloquei para fora, integral 0 a 2π, a primitiva de u elevado a meio é u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. E a gente faz isso de 1 até 5, né? Depois a gente integra em θ. Quando u for 5, vai dar 5 raiz de 5, quando u for 1, vai dar 1. Então, vamos ficar com o seguinte, 1/8 de 5 raiz de 5 menos 1. Integral agora de dθ vai ser θ, e a gente faz esse de 0 a 2π, vai dar 2π. Tá? Então, veja que é uma integral bem simples de fazer, não é complicado, né? Então, ficamos com o seguinte, 2π sobre 8, vezes esse 2/3, né, professor? Vezes esse 2/3, que multiplica 5 raiz de 5 menos 1. Vamos simplificar aqui, eu posso cancelar. Bom, aqui tem um 2, aqui tem um 2, tem um 4, ficou 2, então ficamos com o seguinte, π sobre 6, que multiplica 5 raiz de 5 menos 1. Logo, assim, a área desse carinha ficou da seguinte maneira, a área dessa superfície S ficou π sobre 6, que multiplica 5 raiz de 5 menos 1 unidades de área. Tá? Aplicação direta da formulinha que a gente acabou de deduzir para o caso onde a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos continuar nesse processo para calcular agora a área de uma esfera de raio A. Tranquilo? Aí, no caso, a gente vai ter que começar do zero, né? Parametrizar a superfície, achar o vetor normal, calcular o tamanho do vetor normal para ter o elemento superficial de área. Com o elemento superficial de área, basta integrar e a gente vai ter a área da nossa esferinha. Né? A gente já sabe que a área de uma esfera de raio A deve chegar nesse resultado aqui, né? 4π ao quadrado. E é isso que a gente vai ver nesse exemplo agora, ok? Vamos lá, então primeiro vamos parametrizar a superfície, tá certo? Dessa nossa esferinha. Então, como ele não falou da esfera, tá? Vamos centralizar ela na origem que vai ficar mais simples, tá certo? Então tá aqui já o nosso esboço, tá aqui uma esfera centrada na origem de raio A, tá certo? Essa distânciazinha aqui é A. Então, como é que deve ser, qual sistema de coordenadas eu devo utilizar para parametrizar essa esfera de forma mais simples? Bom, como é uma esfera, é de se esperar que a gente utilize alguma coisa envolvendo o sistema de coordenadas esférico, tá certo? Como é que eu represento a superfície dessa esfera no sistema de coordenadas esférico? É bem simples, é ρ igual a A. Né? Ρ igual a A é a equação de uma esfera de raio A. A gente já viu isso na parte de integrais múltiplas. Pois bem, então vamos utilizar o sistema de coordenadas esférico e onde tiver ρ, né, nas coordenadas, nas mudanças de coordenada do sistema de coordenada cartesiano para esférico, eu vou substituir ρ por A. Então, em vez de ter 3 parâmetros, ρ, θ e φ, eu vou ter apenas 2 parâmetros, né? Que é o ângulo φ e o ângulo θ, tá certo? E a gente sabe que a minha função vetorial, né? No final, tem que ser uma função vetorial de 2 parâmetros para poder descrever a superfície dessa esferinha, tá bom? Pois bem, então, vamos utilizar as coordenadas polares, tá? Perdão, esféricas. Então, em coordenadas esféricas, vamos ter o seguinte.
Então, vou fazer o seguinte, ó, o x está relacionado com o x do sistema de coordenadas esféricas da seguinte maneira. Rho cosseno de θ, seno de φ. Mas para a gente, o Rho é constante. A superfície tem, a minha esfera tem um raio constante aqui, né? Porque aqui eu não tenho uma região, não me interessa a parte de dentro, né? É só a casca da esfera. Sobre a casca da esfera, o Rho é constante igual a A, tá bom? Então, da mesma forma, o y, que era Rho seno de θ, seno de φ, seno de θ, seno de φ, vai ficar agora A seno de θ, seno φ. E o z, que era Rho cosseno de φ, vai ficar A cosseno φ. Ok? Então, veja que essas são funções que dependem de dois parâmetros, né? O A é o raio da esfera, que é fixo. Só depende do parâmetro θ e φ, né? Onde θ toma valores no intervalo de 0 a 2π e o φ toma valores no intervalo de 0 a π. Então, esse aqui é o domínio da minha parametrização. Então, olha só que legal. O que é que essa parametrização faz? Deixa eu fazer um breve esboço aqui antes de ir para as contas mesmo. Então, o domínio da minha parametrização é esse intervalo. Bom, vou colocar aqui θ e φ. Tá, aqui é o plano θ-φ, né, aqui no R2. Então, o θ varia de 0 a 2π. 0 a 2π. E o φ varia de 0 a π. 0 a π. Então, o que é que a minha parametrização está fazendo? A minha parametrização R. Ela está convertendo esse retângulo, ou essa região retangular, né, dobrando ela e colando na forma de uma esfera aqui no espaço. Tá certo? A grosso modo, pessoal, né, para ser sincero, como a gente gosta de dizer, essa parametrização ela não cobre toda a esfera. Né? Fica faltando, é possível mostrar que fica faltando esse ponto aqui em cima, que é o Polo Norte. Tá certo? Mas esse único ponto aqui, ele não vai ser problema na hora que a gente for calcular a integral de superfície. Né? Que esse único ponto não vai alterar o valor da integral. Tá certo? A gente precisaria pelo menos de duas parametrizações, né, a junção de duas parametrizações para conseguir parametrizar a esfera de uma vez só. Né? Essa daqui, por exemplo, e uma parametrização para o Polo Norte. Né? Ou você poderia usar 6 parametrizações, né? Você poderia usar uma parametrização em coordenadas cartesianas, que parametrizasse a parte de cima da esfera, a parte de baixo, essa lateral, essa outra lateral, a parte da frente e a parte de trás. É como se você dividisse essa esfera em 6 partes. E a junção dessas 6 partes te desse a esfera total. Tá bom? Mas esse único ponto aqui que a gente não consegue parametrizar, ele não vai ser importante, não vai influenciar no cálculo da área da superfície da esfera. Tá bom? Pois bem, então como é que ficou a parametrização? Logo, ficamos com a seguinte parametrização. R, deixa eu colocar aqui assim, ó, R, que depende de φ, depende de θ, da seguinte forma. A cosseno θ, seno φ, A seno θ, seno φ e A cosseno φ. Ok? Então, para calcular o vetor normal, para depois tomar a sua norma, né, para que eu possa calcular o elemento superficial de área, então eu quero calcular esse objeto aqui, ó, o ds, que é a norma de Rφ vetorial Rθ dφ dθ. Eu preciso desse carinha que é o vetor normal. Tá? Então, para calcular o vetor normal, primeiro eu preciso do Rφ, depois eu preciso do Rθ e fazer o produto vetorial desses carinhas. Tá? Mas a parametrização eu já tenho, derivar eu faço agora. Né? Então, vamos lá. Então, Rφ vai ser derivar essa parametrização em relação a φ. Né? Então, ficou A cosseno... Deixa eu colocar mais embaixo aqui. Então, Rφ ficou o seguinte. A, estou derivando esse cara em relação a φ. Cosseno θ, cosseno φ. A, seno θ, cosseno φ. E o outro menos A, seno de φ. Tudo bem? Ok. Agora eu vou derivar a mesma parametrização, só que em relação a θ. Então, vai ficar derivado do cosseno menos seno. Então, menos A, seno de θ, seno de φ. O outro, A, derivado do seno, cosseno, né? Então, A, cosseno de θ, seno de φ. E a derivada de A cosseno de φ é zero, porque eu estou derivando em relação a θ. Tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Bom, agora vem a parte chata, né? Onde a gente vai ter que fazer o produto vetorial de Rφ com Rθ e depois tomar a norma. Né? Então, o que é que eu preciso calcular? Eu preciso fazer Rφ vetorial Rθ, né? E depois tomar a norma desse vetor. Ok? Só que a gente poderia fazer assim, sugiro até que vocês façam, mas eu vou fazer de uma forma que talvez aqui seja mais rápida. Que é o quê? É usar uma identidade que diz o seguinte: se você quer calcular a norma do produto vetorial de dois vetores, então a norma desse cara ao quadrado, né, como é que é a norma do produto vetorial? É o tamanho do primeiro vetor
vezes o tamanho do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre esses caras, seno do ângulo, né? Então, se eu fizer isso aqui ao quadrado, eu tenho esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, né? Só que seno ao quadrado eu posso substituir por 1 menos cosseno ao quadrado, tudo bem? Bom, aí eu posso quebrar esse cara em duas somas. A ao quadrado, b ao quadrado, menos a ao quadrado, b ao quadrado, cosseno ao quadrado. Ok? Bom, a ao quadrado é o tamanho do vetor ao quadrado, então é a norma de a ao quadrado. B ao quadrado é a norma de b ao quadrado. E a vezes b cosseno de θ é a escala b. Só que como está ao quadrado, é a escala b ao quadrado. Tá? Então eu posso utilizar essa relação, que é chamada relação de Lagrange, para calcular esse carinha. E quando é que essa relação é interessante para mim? Quando esses dois vetores eles forem ortogonais. Né? Se esses dois vetores forem ortogonais, esse produto aqui, né? Pensa que agora eu vou fazer o seguinte. Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou escrever da seguinte forma essa norma desse produto vetorial. Então, a norma do produto vetorial desses dois carinhas ao quadrado, pelo que eu acabei de escrever, vai ficar assim, ó, é a norma de Rφ, deixa eu colocar assim, norma de Rφ ao quadrado, vezes a norma de Rθ ao quadrado, né? Rθ ao quadrado, menos Rφ escalar Rθ ao quadrado. Não é muito complicado de vocês perceberem que isso aqui é zero, né? Porque o sistema de coordenadas esférico, assim como o cilíndrico, é um sistema de coordenadas curvilíneo, mas os vetores desse sistema de coordenadas são ortogonais, assim como o IJK do sistema de coordenadas cartesiano. Se você faz o produto escalar entre esses dois vetores, rapidamente vocês vão ver que isso aqui dá zero. Tá certo? Esse com esse aqui já dá zero. Se você multiplica esse por esse, vão dar o mesmo cara, só que esse aqui com sinal negativo. Tá certo? Então, como isso aqui é zero, tudo que eu preciso é saber o tamanho desse vetor, o tamanho desse vetor. Uma vez que eu tenho isso aqui, se eu extrair a raiz quadrada, eu já tenho esse cara. E eu evito de calcular o produto vetorial, tá certo? Que é o que daria trabalho aqui. Pois bem, então vamos ver rapidamente como é que fica o tamanho desse vetor aqui. Ó. Então, esse cara ao quadrado, deixa eu copiar aqui, fazer em azul só para chamar a atenção. Então, a norma de Rφ ao quadrado vai ficar o seguinte, esse cara ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, né? Então, vamos ficar o seguinte, ó, a ao quadrado, cosseno ao quadrado de quem? De θ, vezes seno ao quadrado de φ, não, vezes cosseno, professor, cosseno ao quadrado de φ, mais a ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Tem esse outro termo ao quadrado, vou colocar já, tá? Mas nota o seguinte, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de φ, eu posso colocar em evidência. Se eu colocar esse cosseno ao quadrado de φ, eu vou ter o seguinte, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso vai dar 1, tá certo? Então, tudo isso aqui vai simplificar para quem? Para a ao quadrado, né, que o a ao quadrado sobra, cosseno ao quadrado de φ. Tá? Mais o próximo termo que eu vou ter aqui, que é esse cara ao quadrado, que é a ao quadrado seno ao quadrado de φ. Ora, só que a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais a ao quadrado seno ao quadrado de φ é a ao quadrado. Não é? A ao quadrado. Pois bem, então com isso, mas eu quero só o cara sem quadrado aqui, professor. Quero só o Rφ, a norma dele. Bom, extrai a raiz quadrada desse carinha que é A. Olha como foi rápido. Depois tentam fazer isso pelo determinante. Vocês vão ver que dá um pouco mais de trabalho, mas chega no mesmo resultado, tá bom? E agora, por fim, eu preciso do Rφ. Então, o Rθ, perdão. Rθ ao quadrado. Esse vai ser um pouco mais fácil porque já tem uma componente que é zero. Que é essa aqui, ó. Essa é zero. Então, ficou esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então, o menos ali sumiu, ficou A ao quadrado. Seno ao quadrado de θ, estou olhando aqui, tá bom? Seno ao quadrado de φ, mais A ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Novamente, como tem o seno ao quadrado de φ para todo mundo e o A ao quadrado, ó, esse cara eu posso colocar em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo argumento vai dar 1, né? E vai sobrar só o seguinte, A ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Quando eu extraio a raiz, que é o que me interessa, então o Rθ, a raiz quadrada dele, raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de seno ao quadrado vai ficar seno, porque no intervalo que nos interessa, que é o intervalo onde o φ varia de 0 a π, o seno é sempre positivo, tá bom? Ok. Então, tudo que eu preciso agora é multiplicar esses dois carinhas, né? Assim? Olha só. Rφ vetorial Rθ, como esse cara é zero, vai ser esse ao quadrado vezes esse ao quadrado. Mas se eu extrair a raiz aqui, eu extraio a raiz aqui, eu extraio a raiz aqui, ficar apenas esses dois, né? Tá certo? Portanto, o elemento, o meu ds, o ds da esfera, que é norma de Rφ vetorial Rθ, sobrou apenas esses dois carinhas. Esse A vezes A ao quadrado, né?
Então, a ao quadrado, bom, aqui tem o dφ dθ, né? Então, ficou assim, ó, a ao quadrado, seno de φ dθ. Olha que legal. Rapidamente a gente chegou na expressão, tá? Tentem fazer utilizando a definição, faça o produto vetorial, acha o vetor normal, toma a norma, vão chegar no mesmíssimo resultado. Por fim, agora a gente calcula a área da esfera, tá? Então, por fim, ou logo, deixa por fim mesmo, por fim, a área da esfera vai ser a integral dupla do elemento superficial de área sobre a minha esferinha. Ou seja, a integral dupla sobre o domínio de integração. O domínio da minha parametrização é aquele onde o φ varia de 0 a π, o θ varia de 0 a 2π, e o meu ds eu acabei de encontrar, é a seno ao quadrado de φ dθ dφ, ou dφ dθ, né? A ao quadrado, seno de φ dθ dφ. Lembrando que você tem que dar 4π ao quadrado. Né? 4π vezes a ao quadrado. Bom, o ao quadrado já apareceu, posso colocar para fora. Então, ficou a integral de 0 a π de seno de φ, né? A integral de θ foi θ de 0 a 2π, vai dar 2π, vou colocar para fora da integral, tá? Então, ficou assim, ó, 2πa ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a π de seno de φ dφ. Mas que é a integral do seno? Menos cosseno, né? E vai dar negativo, professor? Não vai não. Então, ficou assim, ó, menos 2, coloca assim, 2a ao quadrado, menos cosseno de φ. Isso a gente vai fazer de 0 até π. Né? Quando o φ for π, cosseno de π é menos 1, com esse menos dá mais. Como é limite superior menos inferior, com esse menos vai ficar mais, cosseno de 0 é 1, então vai dar 2, tá certo isso aqui? Então ficou 2π ao quadrado vezes 2, ou 4π ao quadrado, como a gente já tinha falado anteriormente, tá certo? Assim, a área da nossa esferinha de raio A, é 4π vezes o raio ao quadrado, unidades de área. Tá bom? Então, veja, não é complicado. Basta que você parametrize a superfície. Parametrizou a superfície, tudo sai em termos da parametrização. Tanto o vetor normal, quanto o elemento superficial de área. Tranquilo? Ok.